Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos encontros de linguística textual, lá, nosso português 1. Vamos trabalhar hoje, então, com o processo de produção e recepção do texto, né? A gente vai trabalhar hoje falando sobre resumo, como fazer um resumo, ok? Bom, vamos lá, gente. Vamos trabalhar com a reescritura textual, que pode se dar em dois níveis: a síntese e a ampliação de um texto escrito por outra pessoa, né? O foco hoje vai ser sobre a síntese, né? Então a gente vai trabalhar sobre o resumo. Na maioria das vezes, quando se pede a alguém para fazer o resumo de um texto, o resultado errado, né? É a reprodução, né? A cópia do texto original, construindo-se uma espécie de colagem. Isso não pode, gente, isso é errado, tá? Essa colagem de segmentos do texto original não é um resumo. E esse tipo de reprodução mostra que o texto não foi bem compreendido. O que acontece? Quando você está fazendo o seu material de estudo, vamos colocar assim, e você quer, por exemplo, para você pegar o que é mais importante do texto aqui dos professoras ou de qualquer outro professor, você, não, eu vou pegar essa parte, vou linkar com essa, ok, para o seu material tudo bem, mas se você precisar fazer um resumo para apresentar, isso não está bom, isso não é correto, tá? Bom, então o que é um resumo, né? Como que a gente faz um resumo? Resumir um texto significa criar um novo texto com as próprias palavras, utilizando somente as informações mais importantes do texto original. O resumo é a condensação das ideias ou fatos contidos no texto, sem perder de vista as suas ideias essenciais. A progressão e o encadeamento dessas ideias. Gente, olha só, o que a gente precisa ter no resumo, né? As ideias essenciais do texto, do vídeo, do que for, a progressão, tá? O resumo ele tem que ser progressivo, e o encadeamento das ideias do texto, ok? Para proceder à tarefa de resumir, em primeiro lugar, é preciso ter bem clara a finalidade do resumo, tá? Então, qual é a necessidade sociocomunicativa que um resumo deve atender, né? Qual é a função que ele vai... para que ele vai ser aplicado? Para que esse resumo vai ser aplicado? Então, aqui elas trouxeram algumas informações, né? Alguns textos jornalísticos, né? Que trazem aqui alguns resumos. Vamos ver. A gente tem o resumo das novelas, por exemplo, né? Jogo Perigoso. Heitor descobre que é traído por Milena e pede satisfações. Vitória percebe que alguém está desviando dinheiro da empresa e pensa logo no marido Jonas. Enfim, traz um resumo ali da semana, né? Do que está acontecendo, o que vai acontecer. Tá? Eu posso ter aqui uma exposição, né? Por exemplo, Museu de Arte Contemporânea. Arte Contemporânea Brasileira, coleção João Santamini, em MAC de Niterói. O acervo abrange a consolidação da arte abstrata no país desde os anos 50. E aqui, ó, vem falando, né? Resume aqui do que se trata a exposição, tá? E diz que a exposição ela é permanente. Aqui a gente tem o resumo do filme, né? Que a gente vê ali a... Ai, como é que é o nome? Uma síntese do que se trata o filme. Tem um nome específico que agora eu esqueci, tá? Mas a gente vê, né? Por exemplo, aqui, com Liam Nelson, Arben, esse nome estranho aí, Shader Berkeley e esse outro nome estranho aí, né? No filme, o personagem Brian Mills, é um ex-agente do governo que deixou o emprego para que pudesse passar mais tempo com Kim, a filha que teve com sua ex-esposa, E aqui a gente tem a ali a síntese, né, o resumo do que se trata o filme, tá? Bom, muitas vezes há exigências metodológicas e didáticas para a elaboração dos resumos, norteando, por exemplo, a sua extensão, isso aqui é muito importante. Tá? Qual o espaço que deve ser ocupado, quantas linhas mínimas e máximas deve ter, tá?
quantas palavras deve ter, quantos caracteres deve ter. Isso é importante, isso precisa ser respeitado, precisa. Tá? Vamos ver os tipos de resumo. Nós temos aqui o resumo extensivo, né, que, na verdade, é uma paráfrase, né, do texto original, ou seja, uma explicação, uma interpretação do texto original. Tá? Isso porque não se pode cortar qualquer informação no texto original. Tá? Ele pode ser alterado na forma e a solução, nesse caso, é substituir as palavras, expressões e construções do texto original por outras equivalentes no sentido, porém, mais curtas. A gente faz um resumo do livro, vai trazer ali uma extensão, resumo extensivo. O resumo seletivo. O texto original pode ter informações eliminadas, é quando a gente permite fazer isso, né? Aí a gente vai cortar o quê? Informações menos importantes. E isso é particular. Eu posso achar que tem informações menos importantes para mim, e você pode achar que tem outras informações que sejam menos relevantes para você. Então, varia ali do espírito crítico do leitor. Geralmente, se cortam ali introduções desnecessárias, informações redundantes, etc. Tá? Resumo estético. O texto sofre alterações para ter a sua qualidade melhorada, com a eliminação de segmentos considerados de mau gosto ou desnecessários. Tá? Então, a gente tem ali um texto estético, né, onde vão sofrer ali essas alterações para dar uma melhorada no texto. Né? Resumo acadêmico, que é o resumo que se prende à finalidade de trabalho escolar, né? São resenhas de livros, anotações de estudo e etc. Tá? Cuidado que aqui em cima, no resumo extensivo, eu falei sobre resumo de livro, mas eu não estava trabalhando com resenha, tá? Estou falando de resumo. Você resumir, aqui que ele diz aqui substituição de palavras, substituição de expressões, tá? Trabalhar ele com com partes mais curtas. É isso. Aqui eu não estou falando de resenha. Tá? Aqui no resumo acadêmico a gente trabalha com a resenha. Ok? Vamos ver então algumas regras básicas a serem utilizadas para você construir um resumo, né? Você tem ali o cancelamento e a generalização. O cancelamento é quando você vai cancelar algumas palavras que se referem a detalhes, tá? Quando esses não são necessários à compreensão das outras partes do texto. Então, a gente cancela essas palavras. Tá? E a generalização seria substituir elementos muito específicos, né, por outros mais gerais. Tá? Para que a gente possa incluir, então, o maior número possível de informações nesse resumo. E aí, o que um resumo deve ter e o que ele não deve ter? Então, um texto resumido, de modo geral, não apresenta introdução. Tá? Não apresenta introdução. O resumo deve seguir a ordem do texto. Tá? E essa ordem do texto precisa vir por encadeamento entre partes resumidas. Não pode ficar aparecendo ali o Frankenstein, tá? Todo recortado. Não, deve ser encadeado. Tá? O resumo não deve conter elementos estranhos ao texto. Tá? O resumo não é sobre você. O resumo não é a sua ideia. O resumo não é a sua opinião. Pelo amor de Deus, o resumo não é a sua opinião. O resumo é do autor. Ele tem que ser escrito como se o autor tivesse feito. Ok? Então, nunca deve ser inserido ali exemplos ou ideias que não estejam no texto original. Tá? O resumo não deve apresentar apreciações sobre aspectos do texto. O resumo deve ser redigido como se o próprio autor o tivesse feito, tá? Então, não deve ter escrito assim, o autor afirma, o autor supõe. Não, gente, é como se ele estivesse escrevendo. Tá? O resumo não deve apresentar conclusões que não sejam do próprio autor do texto. A sua conclusão no resumo não é importante. O que importa é a conclusão que o autor tem, tá? Bom, aqui as professoras trouxeram, né, uma atividade, né? E elas pedem para a gente dizer qual seria, então, a opção que traz um resumo, né? E
elas trazem aqui qual tipo de resumo foi perguntam qual tipo de resumo foi utilizado, e depois tem outras questões aqui. Vamos ver aqui, então, rapidamente, tá? O risco de pagar para ver. No ritmo atual, a devastação mudará o ciclo de chuvas e logo poderá ser tarde demais para salvar a floresta amazônica. A floresta amazônica está sendo devastada como se nunca fosse acabar. Já não é possível continuar nesse ritmo, pois estamos nos aproximando do ponto em que não haverá mais volta. Simulações feitas em computador pelo meteorologista Carlos Nobre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos indicam que a floresta desaparecerá quando a perda atingir entre 40% e 60% da cobertura vegetal. Não falta muito, pois nos últimos 40 anos a mata encolheu 17%. A razão disso é o delicado equilíbrio do sistema de chuvas na região. Metade da precipitação pluviométrica é formada pelas massas de ar úmido provenientes do Oceano Atlântico, uma fonte inesgotável de umidade. O restante é alimentado pela transpiração das plantas e pela evaporação das águas dos rios, do solo e da superfície das folhas. Essa fonte é destruída com a vegetação. No ritmo atual de devastação, a maior floresta tropical do planeta será substituída por uma vegetação típica de cerrado em apenas 50 anos. Ou em 30, de acordo com o prognóstico mais pessimista que levou em conta a possível aceleração no ritmo de desmatamento. Então, aqui está falando da floresta amazônica, está falando que a gente pode perder a floresta amazônica em menos de 50 anos, a floresta ela pode desaparecer, então, quando alcançar ali entre 40% e 60% da cobertura vegetal. A floresta nos últimos 40 anos já diminuiu 17%, e existem duas causas, né? O equilíbrio do sistema de chuvas na região, tá? Então, tem essa precipitação pluviométrica, né? E tem também ali a transpiração das plantas. Então, vem dizendo tudo isso. Qual é a opção que traz um resumo correto? A letra B, né, que vem falando. A floresta amazônica está sendo devastada. Simulações feitas pelo meteorologista Carlos Nobre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos indicam que a floresta desaparecerá quando a perda atingir entre 40% e 60%, e para que isso aconteça não falta muito, pois nos últimos 40 anos a mata encolheu 17%. Isso porque parte da precipitação pluviométrica é formada pelas massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico, e o restante é alimentado pela transpiração das plantas e pela evaporação das águas do rio, do solo e da superfície das folhas. No ritmo atual de devastação, a floresta amazônica será substituída por uma vegetação típica de cerrado em apenas 50 ou 30 anos. Em apenas, eu botaria aqui, será substituída entre 30 e 50 anos, de acordo com a perspectiva. Bom, então aqui a gente tem um resumo. Eu li rápido, gente, porque está escrito aqui, vocês vão ter o material, tá? Esse resumo aqui, ele é o resumo do tipo seletivo. Então, a gente corta algumas informações ali que não são tão importantes, uma introdução que não é tão relevante, que acaba repetindo muita coisa. Então, a gente percebe que é um resumo seletivo, tá? Nessa próxima atividade aqui, elas pedem para a gente fazer a sumarização e excluir ali algumas informações que não são tão importantes. Então, elas trazem um exemplo. Ontem à tarde, Pedro encontrou Maria no shopping, ela estava usando um casaco de couro muito bonito. Qual é a sumarização? Qual é o tópico principal? Pedro encontrou Maria. Esse é o tópico principal. E o que a gente pode excluir? Né? O quando, ontem à tarde, né? O que ela estava usando, né? A qualificação, a descrição da personagem, estava usando um casaco de couro muito bonito. A gente pode excluir isso. Nesses exemplos aqui, uma raposa muito felpuda, sentindo muita fome, foi até o vinhedo da vinheira atrás de uvas. Qual é a sumarização? Uma raposa foi ao vinhedo. Uma raposa foi ao vinhedo. Quais informações a gente pode excluir? Que ela é felpuda, que ela sentia fome, né? A gente faz a caracterização da raposa, qual é a circunstância e aonde ela foi, e fazer o quê? Né? Foi atrás de uvas. Então, a gente pode dizer aqui nesse outro, Pedro, na noite de sábado, saiu com os amigos para mais uma noitada. Conversaram, dançaram, brincaram, comeram e beberam. Qual é a sumarização? Pedro saiu com os amigos. Quais são as circunstâncias, né? Quando que eles saíram? Na noite de sábado, né? Foi para onde? Foi para uma noitada. O que eles fizeram? Conversaram, dançaram, brincaram, comeram e beberam. Basicamente isso, tá? Mais dois aqui para a gente poder passar para o próximo. A chuva que cai sobre o Rio de Janeiro desde o fim da tarde de ontem já matou pelo menos 79 pessoas, segundo o secretário estadual de Saúde e Defesa Civil, Sérgio Cortez. Qual é a sumarização? A chuva que cai sobre o Rio matou pelo menos 79 pessoas. Né? A chuva que cai sobre o Rio matou pelo menos 79 pessoas.
Quais informações a gente exclui? Quando a chuva começou, né? O fim da tarde de ontem, quem fala, né? O secretário estadual de Saúde e Defesa Civil, Sérgio Cortez. A gente retira essas informações. E esse aqui, há muito que o Natal... Esse texto a gente viu na aula passada. Deixou de ser uma festa religiosa, né? No seu aspecto positivo, virou uma festa de congraçamento, e no aspecto negativo é o grande festim de consumo. Então, já trouxe a sumarização, né? Que o Natal não é mais uma festa religiosa, que o aspecto positivo seria o congraçamento ali, né? A união das famílias ali, a união da família, como é que é o nome que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Confraternização, e o aspecto negativo é o festim do consumo. Quais informações foram excluídas? Né? Que as famílias vão comer juntas, que vão comer pelo menos um peru e uma rabanada, que ali a parte negativa, né, é presidida pelo bom velhinho, pelo Papai Noel, que é comparado aqui, né, a um filme do Frank Capra, enfim, a gente consegue fazer essas distinções de trazer o que é principal e o que é secundário, digamos assim. Tá? Aqui estão as respostas mais detalhadas, tá? Não vou ficar detalhando tanto aqui. Tá? Então, a gente acabou, então, de treinar a estratégia de sumarização de pequenos textos. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, isso não é tão difícil. O que é sumarizar, gente? É colocar em foco o que é principal, qual é a ideia central, do que a gente está trabalhando. Tá? Então, com essa estratégia, a gente seleciona apenas a informação principal. Tá? Agora, vamos ver as etapas de elaboração de um resumo, tá? A compreensão e a reelaboração. Então, vamos trabalhar aqui com a elaboração do resumo. Vamos falar da compreensão do texto. Compreender um texto significa não só entender as frases literalmente, mas também perceber as conexões entre elas e a coesão total do texto. Assim, para se elaborar um bom resumo, é fundamental, antes de tudo, compreender o conteúdo global, o global do texto, né? Pois não se pode ir resumindo à medida que se vai fazendo a primeira leitura. O que acontece? Você precisa compreender o global do texto, você precisa ler o texto, você precisa entender o texto. Tá? A compreensão do texto se dá por meio de dois processos paralelos. O processo de análise do texto, eu vou grifar de outra cor aqui. O processo de análise do texto e o processo de conexões das informações por meio do nosso conhecimento de mundo. Tá? Então, vamos trabalhar agora, vamos entender agora a reelaboração. A gente viu ali a compreensão. Então, a compreensão parte do processo de análise do texto e o processo de conexões de informações. E aí a reelaboração? O grau de dificuldade para se fazer o resumo vai depender basicamente de dois fatores: da complexidade do próprio texto e da competência do leitor. O que tem a ver com a complexidade do próprio texto? Sobre o assunto, sobre o vocabulário, sobre as relações lógicas e estruturação sintático-semânticas. Tá? E a competência do leitor significa dizer, né, do seu amadurecimento intelectual, o quanto esse leitor lê diariamente, o grau de informação que esse leitor possui, a familiaridade com o tema explorado. Tá? A gente vai ver, então, a proposta de etapas para a reelaboração do texto. Né? A gente tem aqui, se não me engano, são 7. Deixa eu só confirmar se são 7. São 7. Tá? São 7 propostas aqui que as professoras trouxeram para a gente conseguir reelaborar um texto. A primeira é reconhecer as condições do resumo. Então, é preciso saber se o resumo deve, se ele é obrigatoriamente, se ele precisa ocupar um espaço determinado ou não, tá? Se é preciso, né? É preciso a gente saber também qual é a finalidade desse resumo, para que a gente possa fazer uma seleção dos pontos fundamentais de forma mais coerente, tá? Então, isso precisa ser conhecido, tá? Qual é o limite que eu tenho que utilizar, qual é o espaço que eu tenho que utilizar e qual é a finalidade desse resumo. A segunda proposta de etapa, né? A segunda etapa seria ler uma vez o texto ininterruptamente, ou seja, sem parar, do começo ao fim. Tá? Isso a gente chama de leitura global, né? A gente precisa disso para que a gente tenha
que a gente consiga entender que ali não é um aglomerado de palavras, gente. A gente tem que ter noção do conjunto do texto, a gente precisa entender ali o significado das partes, do que o texto está querendo dizer. Tá? Então, essa primeira leitura, ela precisa ser feita com a preocupação de responder à pergunta: do que se trata esse texto? Do que se trata esse vídeo? Do que se trata esse filme? Do que se trata isso? Então, por isso a gente vê uma vez, pela primeira vez, a gente lê tudo, para a gente conseguir armazenar alguma coisa e compreender ali do que se trata. Qual é o ponto principal? Tá? A gente vai fazer, então, qual é a terceira etapa? Fazer a segunda leitura, que vai ser uma leitura seletiva, tá? A gente vai compreender, então, melhor o significado das palavras. Caso a gente não conheça alguma palavra, a gente vai buscar no dicionário. Tá? Isso eu estou falando de um texto escrito, mas você pode perceber isso também assistindo algum vídeo, por exemplo. A gente precisa captar, então, nessa segunda leitura, o sentido de frases mais complexas, as frases que são longas, que têm elementos ocultos, que têm inversões. A gente precisa ler mais pausadamente. Tá? A gente tem que compreender também o sentido das palavras relacionais. Né? A gente precisa entender como esses conectores vão trabalhar a nosso favor. Por exemplo, assim, isto é, aquilo, lá, dessa forma, a seguir, por exemplo. Ou seja, a gente tem que ter essa noção. Tá? Deixa eu ver. Nessa leitura, a gente provavelmente, né, começa a fazer então comparações com outros elementos que a gente já tinha armazenado em nossa memória e por isso, né, eles podem então contribuir para que se tenha uma noção mais segura das ideias relevantes do texto. Então perceba, a gente leu uma primeira vez que é para saber do que se trata. A segunda vez a gente vem com um olhar mais seletivo, mais crítico. Então a gente começa a melhorar, a aperfeiçoar a nossa noção das ideias relevantes, tá? Mas a gente só começa a resumir após várias leituras do texto, várias, tá? E aí a gente vai se perguntar, como é que eu identifico uma unidade de sentido, né? Então, é fundamental seguir o encadeamento do pensamento do autor. Por isso é tão importante a gente destacar ali, grifa os conectores, gente, tá? Porque eles trazem ideias aí que dão uma certa luz para o entendimento do texto. Tá? Por isso é tão importante a gente entender sobre quais as funções das conjunções, das preposições, de algumas outras palavras, desses conectores aí. Por exemplo, o mais, o porém, o todavia vão trazer uma ideia de contrariedade. O porquê, na verdade, dessa forma, vão trazer uma ideia de demonstração. O embora, ainda que, vão trazer uma ideia de concessão. Ok? Isso precisa ficar evidente para a gente, sabe? Então, além disso, para a gente evitar erros no resumo, a gente precisa inicialmente determinar quem fala no texto. A quem está falando no texto? Tá? Pode ser o autor falando em seu próprio nome, tá? Então, o texto pode ser em primeira pessoa, no singular ou no plural, tá? Ou ainda em terceira pessoa. Tá? O autor pode evocar o pensamento de outras pessoas contra os quais ele se posiciona. Então, nesse caso, a gente precisa ter um certo cuidado para não atribuir ao autor um pensamento que não é dele, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. O autor faz com que personagens falem sem revelar o que ele próprio pensa, né? Então, nesse caso, a gente precisa indicar a autoria do ponto de vista expresso. Então, por exemplo, o personagem tal faz assim, assim, assim. Você vai trabalhar com o que o autor disse, tá? Com o que o autor disse, ok? Sem colocar a opinião dele também aqui, porque ele não está expressando a opinião, tá? Qual é a quarta etapa, né? É tentar fazer ali, num terceiro momento, uma segmentação do texto, tá? Essa segmentação, dependendo da estruturação, né, pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita por parágrafos ou por um critério de segmentação mais funcional, no caso de textos mais longos.
A parte por parágrafos, né, essa segmentação por parágrafos, é utilizada quando o texto é pequeno, quando a gente vai resumir um texto pequeno, tá? Então, ela pode ser ali um bom indicador, né? A gente pode adotar ali critérios de segmentação, né? Uma divisão mais analítica, né? A gente pode utilizar também, fazer o uso do que a gente aprendeu na aula passada, porque a gente já sabe que todos os parágrafos têm que conversar com o tópico do parágrafo, né? Da ideia núcleo, né? O tópico de parágrafo, que a gente vai colocar ali, que seria a introdução do nosso trabalho, né? Da nossa redação, do nosso resumo. Não do nosso resumo, mas dessa segmentação, ok? E o critério de segmentação mais funcional, né? No caso de textos mais longos, a gente pode, então, fazer, por exemplo, para um livro, né, para algum outro texto, para um artigo que seja muito, muito grande, a gente pode trabalhar assim, tá? Se o texto for argumentativo, a gente pode dividir em blocos de ideias que tenham alguma afinidade de sentido. Se o meu texto é argumentativo, a gente pode dividir em blocos de ideias que tenham afinidade de sentido. Se o meu texto for narrativo, a gente vai observar a organização do enredo em suas diversas partes, ok? Se o meu texto for descritivo, a gente vai observar o movimento do texto, tá? Se o movimento do texto está indo do geral para o específico, se está indo do específico para o geral, se está indo do objetivo para o subjetivo ou do subjetivo para o objetivo. Eu confesso que essa parte aqui é um pouco mais difícil de fazer e exige um pouco mais de prática, mas tudo é um início, tá, gente? A quinta etapa, a gente vai fazer uma síntese, tá? Com frases nominais da ideia ou das ideias centrais de cada fragmento de texto. Aqui a gente pode até utilizar a técnica de brainstorming, aliás, essa parte fala disso, a gente anota, não brainstorming, brainstorming não seria, mas a gente anota, faz uma analogia. Vamos fazer uma analogia com a técnica de brainstorming. Você vai anotar ali o que é principal naquela parte. Ele fala disso, disso, disso e disso. E o outro, disso, 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 disso. E aí, depois que você fizer essa anotação, essa síntese, né, com essas frases nominais, a gente vai fazer, então, uma outra síntese usando palavras mais abstratas. Nessa síntese a gente vai utilizar, então, palavras mais abstratas e mais abrangentes, trabalhando o que está escrito ali nesses textos que a gente está separando, tá? E a gente vai fazer, então, a redação final, né, com nossas próprias palavras, procurando não só condensar os segmentos, mas também encadeá-los na progressão que sucedem no texto, tá? A gente vai estabelecer, então, uma relação entre eles. A gente precisa lembrar que o texto ele é progressivo, ele tem uma sequência. E essa sequência ela precisa vir encadeada, ela precisa vir conversando uma com a outra. E por isso a gente precisa aprender a utilizar os conectores, os conectivos. Tá? E aí, depois que acabou, o que a gente faz? Vai reler o trabalho. Por que vai reler o trabalho? Porque a gente precisa saber se está ok, se está coerente, se a gente precisa verificar se tem algum ponto que a gente precisa adaptar, se tem algum ponto que a gente precisa corrigir. A releitura, percebe que a gente vai ler o texto quase umas 5 vezes. E é isso que tem que ser feito para você fazer um bom resumo. Tá? Aí aqui, as professoras trouxeram o texto que a gente viu na aula passada, né, falando ali sobre a automedicação. Eu não vou ler o texto, eu vou só explicar o exercício aqui, tá? Por causa do tempo, o vídeo já está muito longo. Aí elas perguntam qual é o tipo textual, qual é o gênero, quem são os autores ou as autoras, né? Qual é o público que se destina. Isso aqui a gente percebe no texto, tá, gente? Autores estão aqui. Quem é o público? É o público da revista Isto É, porque se é um texto que está na revista Isto É, o público os leitores são eles. Qual é o assunto? A gente está trabalhando aqui sobre automedicação, tá? O tipo textual é um texto expositivo, tá? O gênero é uma reportagem, os autores já falei, tá? E aí está perguntando aqui, elas falam que é utilizado, né, o desenvolvimento por explanação, né, já que é um texto expositivo, vão trazer uma explanação, e elas dizem que existem outros tipos de desenvolvimento. Então, eu marquei aqui, tá? No texto, a gente tem o desenvolvimento por detalhe e a gente tem o desenvolvimento por exemplo, citações de exemplos. Tá? Aqui, elas pedem para a gente fazer essa referenciação, para trabalhar com a referenciação. Tá? Então, aqui a gente tem essa anáfora, né?
esse os traz de volta remédios, esse lá traz de nova farmácia, esse dois ou mais traz de volta medicamento, esse traz o que vem antes dele, não está aqui, está lá no texto, tá? Então, 49% das mulheres, tal. E isso aqui, gente, prática, tá? Leitura e prática. Não vou ficar dando conta disso aqui com vocês agora por causa do nosso tempo, ok? Essa parte aqui é interessante, né? Porque a gente faz a segmentação do texto. Vamos completar o esquema. Então, ela quer saber qual é a constatação, qual é a problematização, quais são as explicações, qual é a conclusão. Eu não coloquei aqui porque eu vou utilizar direto as respostas delas, tá? A resposta delas. Então, por exemplo, qual é a constatação? De acordo com o texto que a gente leu. O brasileiro exagera nos remédios, consumindo-os sem consultar o médico. Então, a gente está trabalhando sobre automedicação e ali o uso desregulado dos medicamentos, tá? Então, essa é a constatação. Qual é a problematização que o texto traz? Quando vocês pegarem o texto para ler novamente, vocês vão ver que os brasileiros compram e tomam remédios indicados por amigos. Além disso, mantém um estoque em casa. Quase todo mundo tem um estoque de remédio. Eu tenho um estoque de remédio em casa, sou quase um hipocondríaco. Explicações. Por que a gente faz isso? Pelo preço dos remédios, pela precaução. Então, por exemplo, eu posso ter uma dor de cabeça, então eu tenho que ter um remédio, um analgésico em casa. Eu posso ter uma dor de estômago, então eu tenho que ter ali um antiácido em casa, tá? E qual é a outra explicação? 50% dos medicamentos controlados são vendidos sem exigência de prescrição médica. Isso aqui é uma outra explicação justificando a problematização, tá? Qual é a conclusão? Muita gente usa substâncias potentes sem necessidade. Isso aí são as pessoas que tomam aí remédios controlados, tarja preta, sem precisar. Às vezes sobrou, a pessoa continua tomando, tá? Então, aprender as técnicas de como fazer um bom resumo é importante para todos os que lidam com a produção e a recepção de textos, seja em que nível for, seja em que disciplina for. Tá? É importante a gente saber resumir alguma coisa, seja para o nosso próprio entendimento, seja para a gente apresentar algum trabalho, seja para apresentar alguma coisa. Porque quando você vai dar uma aula, você acaba fazendo um resumo. Porque, por exemplo, a menos que seja uma tese de doutorado, seja sua tese de doutorado, fora isso, você vai utilizar de materiais, até na tese, mas você vai utilizar também de materiais de outras pessoas. Então, você precisa saber utilizar isso até para você passar essas ideias. Tá? Então, ao fazer um resumo, a gente precisa verificar se o texto produzido pode ser compreendido por um leitor que não conhece o texto original, que nunca viu o texto original. Tá? Se as relações entre as ideias do texto original estão claramente explicitadas pelos conectivos e pelos verbos adequados, se o vocabulário está ok, tá? Se está adequado ao gênero, se o texto cumpre o objetivo a que se propõe, qual é a função daquele texto. Tá? E é importante reler o que se escreveu 2, 3 vezes, tá? Fazer a revisão do texto que você produziu. Você precisa fazer o resumo e revisar o que você escreveu. Isso é altamente necessário. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Compartilha, se inscreve, chama a gente para o canal. Beijo, a gente se encontra no próximo encontro. Tchau!